Oi, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos aqui com a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis. A desembargadora já está entrando aqui para conversar com a gente, já solicitei a entrada dela. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, pessoal. Dessa vez a gente não vai falar de um assunto tão bom, mas muito necessário. Desembargadora, que prazer, que honra tê-la aqui com a gente. Prazer é meu, Tatiana. Eu fiquei muito feliz com esse convite seu, uma menina tão popular, né? E um tema como esse a gente tem que sempre estar falando, temos que sempre levar o conhecimento da população, tanto que é grande, infelizmente, essa violência, que temos que atuar, temos que fazer alguma coisa, e fiquei muito feliz com o seu convite. Uma pessoa tão atuante e que faz a diferença aqui no nosso país. Obrigada, doutora. Olha só, a desembargadora Sandra Regina, ela está à frente de uma coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar, né, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E antes da gente começar, desembargadora, eu queria saber da senhora se existem outros núcleos, outras coordenações iguais a esses, fora do Estado de Goiás, em outros estados. É em todo o TJ que tem? Tatiana, todo Tribunal de Justiça tem. Isso é uma determinação do CNJ. E eu entrei para essa coordenação há 4 anos atrás. Foi quando o desembargador Gilberto criou aqui em Goiás. Mas já tem coordenadoria com 9 anos, 12 anos. Por exemplo, a de Minas Gerais é uma das mais antigas. E todas muito atuantes. Todas atuam muito. A gente tem encontro nacional. São ótimas, muito engajadas, todas as desembargadoras. E Sim. desembargador, que tem homem também. Aqui no nosso perfil, desembargadora, nós temos pessoas de todo o Brasil e nós temos pessoas também de fora do Brasil. E muitas pessoas mandaram mensagem no inbox dizendo que não poderiam entrar nesse horário agora para poder assistir, né? Se ia ficar gravado. Então eu já aviso o pessoal aí que estava preocupado que não ia poder assistir, que vai ficar aqui no IGTV, disponível no IGTV aqui do Instagram, e depois a gente sobe para o YouTube. E aí todo mundo vai ter a oportunidade de poder ver a nossa live. Então, desembargador, olha, novamente, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito, porque estamos vivendo um momento de pandemia, né? Se a violência doméstica contra a mulher, e aqui a gente pode falar da mulher, mas também sempre dando essa ênfase para a mulher com deficiência, né? Se ela Uhum. já vivia agressões, né, no ambiente domiciliar, eu acho que com essa pandemia isso pode ter aumentado, né? O que a senhora pode me dizer a respeito dos últimos acontecimentos aí de 3 meses para cá? Tatiana, nós temos vários dados e desde que começou a pandemia, a gente tem visto não só a nível de Goiás, nacional, do mundo, as informações do crescimento da violência doméstica. Você imagina, a mulher sofre violência, na sua maioria, a mulher. Você sofria aquela violência de vez em quando ele chegava em casa, na sua maioria depois do trabalho. Você imagina agora, todos dentro da mesma casa, os dois, 24 horas por dia. Porque a violência que sofre as mulheres não é só a esposa, é a mãe, é a filha, é a enteada. Agora, de repente, todos no mesmo ambiente. Fica muito mais difícil para ela. A violência aumentou demais. E a gente tem visto por dados, por pesquisas. Teve uma pesquisa recente, o doutor Vitor vai falar com você depois, que ele é um grande professor, ele é bem melhor que eu para falar, que o professor fala melhor. Ele tem os dados. Infelizmente, aumentou demais. E parece que não só se tornou mais constante, como mais violenta. Porque você está dentro da casa com seu agressor 24 horas por dia. Se ele ficava nervoso só quando chegava em casa ao anoitecer, você imagina o dia inteiro, todos os dois ali juntos, geralmente em cubículos, ambientes pequenos, mas também não é que acontece só com pobre, gente. Acontece com muita gente rica. É de todas as classes. Infelizmente, a violência não escolhe.
nem idade, nem classe. Acontece muito. Mas eu acho que quem mais denuncia são as mulheres com pouca poder aquisitivo, que elas não têm para onde ir, elas não têm o que fazer, elas se desesperam e procuram a justiça. Mas acontece em todos os lugares. E tem aumentado muito, Tatiana, infelizmente. E como Desembargador, você disse, sim. a Com violência relação... contra a mulher deficiente, né? Obviamente que já era grande, já era uma proporção imensa, aumentou muito mais. Infelizmente, Tatiana, não é toda delegacia que tem cumprido aquele artigo 12, que veio um complemento em 2019, falando que é obrigatório comunicar ao juiz se a mulher é deficiente ou não, algum tipo de deficiência ou não. Não, depois que você me convidou, eu resolvi pesquisar mais e olhar. São muito poucas informações nesse sentido. Então, o que nós temos de dados aí que o IPEA lançou, ele mesmo fala, não é o verdadeiro, porque nem sempre vem falando se a mulher é branca, é negra, é deficiente, é índia, não vem qualificando nesse sentido. É uma pena, né, desembargadora, porque a gente precisava tanto, né, desses números para mostrar o tanto que isso é grave. No último censo que a gente teve do IBGE em 2010, olha lá atrás, o censo, ele mostrou para a gente que 23,91% da população brasileira tem algum tipo de dificuldade para enxergar, para ouvir, para falar, de mobilidade ou intelectual. Então, 1/4 da população brasileira tem uma dificuldade ou uma deficiência, né? Então, proporcionalmente, aí, se a gente fosse analisar, pelo menos uma a cada 4 pessoas teria que ter alguma dificuldade, né? Exatamente. E com isso, ela se torna mais, como que a gente fala? Mais acessível à violência, porque ela depende mais ainda, a mulher com deficiência, na sua maioria, depende muito mais da pessoa que está ali, do ofensor, do que uma mulher que não tem deficiência. Então, só você ver o tanto que é pior para ela esse convívio agora 24 horas com o ofensor. Aumentou muito mais para ela. Principalmente quando ela não tem independência e autonomia, né? Autonomia, geralmente, menos ainda, né? Exatamente. Doutora, será que é o medo que essa mulher tem, geralmente é um homem, né? A violência doméstica, geralmente, é um homem e uma mulher. O homem como sujeito ativo e a mulher como sujeito passivo. Na grande maioria das vezes, a mulher ela não denuncia porque ela tem medo, né? Essa mulher que ela tem medo, qual que é a orientação de vocês para ela? Olha, nós temos feito, Tatiana, desde que eu entrei, eu tenho uma equipe fenomenal, porque a gente não afasta do gabinete, tem muito serviço. Mas eu consegui, Deus abençoou, com uma equipe fenomenal, que trabalha de noite, elas não importam de estar à noite trabalhando, fim de semana. Então, essa equipe, ela tem visto, ela tem montado, ela tem feito folders, tem ido em terminais de ônibus, em vilas, fazer palestras justamente nesse sentido. A mulher não sabe aonde ir. A maioria, Tatiana, não quer que o marido responda processo. Aí, se ele ficar preso, aí que eu e meus filhos vão passar fome mesmo. Então, elas querem uma orientação. E é isso que a gente tem tentado levar ao conhecimento das mulheres. Você pode ir em vários núcleos, porque você não funciona se não for em rede. Então, tem o Estado, tem os CREAS, os CRAS, a Prefeitura tem vários locais, tem entidades filantrópicas, tem ONGs. Então, nós sempre estamos lançando folders aonde elas podem ir. Porque elas querem primeiro saber do direito delas, onde elas procuram. Elas não querem que o marido inicialmente sejam presos. A maioria acha que o amor vai recuperar. E aí é que é o problema delas irem estar com a gente, para a gente colocar elas num círculo restaurativo, o homem também. E aí começa todo o desenvolver delas. Então, primeiro a gente leva ao conhecimento delas. Nós, inclusive, lançamos, não sei se você viu, na sexta-feira, esse folder novo aqui da violência doméstica na pandemia, que está no nosso ícone lá do site da Coordenadoria do Tribunal, justamente mais lugares onde ela socorrer. E amanhã
está tendo o lançamento pelo CNJ, o sinal vermelho, que óbvio você já viu. A mulher chegar na farmácia com uma cruz vermelha na mão, mostrar, e a pessoa já vai convidar, vamos ali, vamos sentar, parece que você está bem da volta, para socorrê-la. Nós já fizemos isso na época de carnaval, as meninas foram em todos os bares, a Associação de Bares e Restaurantes sempre nos ajuda, foram até essa associação em vários bares para deixar folders, fala isso para o garçom, que você está sofrendo uma violência ali na hora, que eles vão te socorrer. Aí tinha toda a orientação aos garçons, aos donos de restaurante. A gente tem feito uma atividade muito grande. E com isso, Tatiana, o povo fala assim, a violência aumentou. Não. A violência sempre existiu. O mundo está cada vez mais agressivo, não só contra as mulheres, contra tudo. E também as mulheres estão denunciando mais. Então, diante disso tudo, a gente acha que aumentou demais. Não, aumentou. Mas elas também estão denunciando mais agora, graças a Deus. E, desembargadora, como que é esse procedimento para essa mulher que está aqui, de repente, assistindo a gente? Como que ela faz para fazer essa denúncia? Então, olha que nós colocamos, primeiro eu falo assim, de qual estado que ela for, se ela entrar no site do Tribunal de Justiça do estado dela, vai estar lá o ícone da Coordenadoria da Mulher. Naquele ícone ali, esses folders todos que nós lançamos estão lá, falando, você quer apenas uma conversa, por exemplo, nós temos aqui a Faculdade Universo, a PUC, todas que a gente pode encaminhar para lá, para elas, por enquanto, serem atendidas por uma psicóloga, por enquanto elas querem isso. A maioria não quer ir a uma delegacia. Então, elas entram no ícone do tribunal, que ela vai ter todos esses números, todos onde ela deve ir, com quem ela deve conversar, ou mesmo ligar na coordenadoria que nós orientamos. Sim. Então, existe um convênio aí entre o Tribunal de Justiça e as universidades para estar encaminhando essas mulheres para os setores lá de psicologia para serem atendidas. E aí, esses setores eles vão fazer uma avaliação escrita daquele caso e remeter para o Tribunal de Justiça? Não. Elas fazem uma avaliação. Primeiro, qual que é a situação da mulher? Se ela realmente tem que ir a uma delegacia, se ela precisa só elas conversarem, ainda é um homem acessível, o ofensor, ainda é uma situação que cabe um diálogo. Aí elas indicam, pode ir para o CREAS, pode ir para o CRAS, pode ir para a delegacia, aí as psicólogas que vão orientar. Para o Tribunal de Justiça não vai. Nós não temos o atendimento lá. Nosso atendimento, infelizmente, quando chega na porta do Poder Judiciário, já houve a denúncia, já está um processo pronto, por isso que a gente faz todo esse trabalho para tentar reorganizar essa pessoa, reorganizar essa família antes do processo. Vamos tentar evitar que chegue nessa situação. Porque quando aí chega, ele já vai tramitar um processo, aí o juiz, sim, ele determina que o ofensor participe de um círculo restaurativo. Não é ruim, Tatiana. Nós temos visto um dado que nós temos do ano passado, eu não tenho desse ano, que a gente faz anual. Do ano passado, de um atendimento que nós temos aqui em Goiás, de 582 ofensores, 560 e poucos não reincidiram. Que é um tratamento psicológico. A violência, o machismo, a violência desse homem, ela é cultural no nosso país, quase que no mundo inteiro. Eu sou o dono, eu mando. Já vários juízes, não só de Goiás, do Brasil inteiro, nosso encontro a gente vê, chega o ofensor lá, você fala assim, mas como você comete um crime desse? Eu falo assim, não cometi crime nenhum, eu não sei nem por que eu estou aqui. Ué, você é violento. Não, nunca fiz nada contra ninguém. Ué, mas você bateu na sua mulher? Ué, mas é minha mulher. É minha mulher. Como quem diz, isso eu posso. Ela é minha mulher. Aquele minha, bem forte. Nós fomos criados com o avô que batia na avó, que gritava com a avó, que batia nas mães. A correção toda, era através da surra. Então, era na mulher, era nas filhas. Sempre vimos isso na nossa sociedade. Então, esses homens foram criados, que é assim que se cria, que se educa. Quantas vezes, Tatiana, você já viu, até em televisão, até em novela, olha lá a roupa da sua mulher. Tá certo ela andar assim?
aí vai o homem e vai bater na mulher, porque não é daquele jeito que ela deve andar. Então, nós temos isso dentro da nossa criação, dentro da nossa educação. E agora a gente tem tentado transformar. Eu tenho feito, Tatiana, o doutor Vitor e minha equipe sempre me atenderam muito bem. Numa certa feita, há 1 ano e meio atrás, nós estávamos no congresso, eu e o Vitor, e nos deparamos com uma... como é que era o nome de lá? Era Maria da Penha Vai à Escola, de Brasília. E nós perguntamos para o autor, nós podemos copiar? Ele falou, lógico, eu te passo tudo. O que é bom a gente copia, né? Nossa! Aí ele falou, não, pode sim. E nós começamos a elaborar em Brasília, copiar esse programa, porque o que eu penso, Tatiana? O adulto é difícil de você colocar na cabeça dele, é assim, só os psicólogos conseguem, mas na criança a professora consegue. Então, nós fizemos todo um estudo, já temos vários municípios de Goiás que os prefeitos nos procuraram, as meninas estão capacitadas para capacitar os coordenadores e professores e diretores da escola, eles vão capacitam, aí os professores que vão falar com o aluno, porque nós não temos didática para falar com o aluno. E com isso, Tatiana, quando começa isso na escola, já começa as crianças a conversar com o professor, lá em casa acontece isso, lá em casa acontece aquilo. E eles já vão aprendendo que aquilo não pode, que aquilo não é correto, que aquilo é crime. Então, eu acho que só assim mesmo que nossa população vai modificar. Na Holanda, conseguiram praticamente zerar a violência contra a mulher, porque lá, há 30 anos atrás, começou assim, indo às escolas. Que eu acho que é só assim. Você fala assim, mas vai demorar muito esses meninos crescer para isso disseminar. Não. Piscou, o menino cresceu. Meus filhos, quando começaram, aquela questão do cinto de segurança, você entrava no carro, na minha idade não existia isso. Então, mãe, o cinto. E hoje você vê as crianças não tendo medo de falar para os pais que é crime. E os que têm medo falam com as professoras, e as professoras já estão capacitadas, como que elas vão falar já com a delegada, com as DEANs que nós temos. Elas já levam o conhecimento das DEANs sobre isso. Então, esse trabalho nosso, se você deixar eu falar a noite inteira, eu vou parar um pouco para você perguntar. Nós temos trabalhado de noite nisso. A gente tem que sugar a senhora, doutora. A gente tem que sugar. Não, a gente vai empolgando. E esse tema me emociona, esse tema eu me envolvi demais. Meu marido está aqui atrás. Sempre que eu vou em algum lugar à noite, eu vou viajar, e falo assim, essas mulheres não te deixam em paz. Está aqui, ó. Mas a gente envolve, eu amo esse trabalho que eu estou fazendo, e isso tudo vai me empolgando, e a gente vai vendo o que vai modificando. Aqui tem uma cidade perto de Goiânia, Aparecida de Goiânia, que o prefeito de lá encampou essa ideia, foi o primeiro, desculpa que eu não lembro o nome dele, é imperdoável, Gustavo. Mas é isso. Ele encampou, quando fez agora 1 ano da Maria da Penha na escola lá em Aparecida, se você vê a apresentação teatral, de desenho, que os alunos do município apresentaram, você chora 3 dias seguidos só de lembrar. Então, o tanto que isso já surtiu efeito naquela comunidade, é uma coisa assim, você não imagina que vai ser daquele tamanho. É muito bonito. Eu acho que eu quero ver isso. Doutora, ótimo. O pessoal de São Paulo está dizendo aqui que lá em São Paulo, as mulheres elas podem fazer o boletim de ocorrência online no site da Polícia Civil. E tem também a Casa da Mulher Brasileira com atendimento policial, jurídico e psicológico. Aqui em Goiás, pode ser feito uma ocorrência assim online também? Olha, nós estamos agora, não existia, nada era interligado, a questão de informática. Agora que o Tribunal de Justiça de Goiás, a área civil já está totalmente informatizada. A área criminal agora já está informatizando. E isso, o doutor Vitor teve uma reunião recente, que isso tudo já está sendo informatizado,
para conseguir chegar nesse nível. São Paulo é um outro mundo, né? Já bem mais envolvido. Mas apesar que São Paulo é bem desenvolvido, nós temos o Mato Grosso, que começou isso primeiro. Então, nós já temos várias etapas. Tem estados que não estão iguais a gente, mas tem outros que estão melhores. E a gente vai tentando acelerar a situação. Mas, Tatiana, tanto o ex-desembargador Gilberto, que me convidou para estar na coordenadoria, como o atual, o desembargador Walter, tudo que a coordenadoria pede, tudo que a coordenadoria sugere, tem sido feito. Não é fácil. O machismo é grande em todos os setores, não seria diferente no Tribunal de Justiça. Então, nós temos que passar essas barreiras, nós temos que ultrapassá-las, mas temos conseguido. Esses dois presidentes têm me ajudado muito, nosso trabalho tem sido bom. Inclusive, Tatiana, o desembargador Gilberto, ele fez aquela resolução 230 do CNJ, ele criou a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão em 2019, salvo engano, 2018, foi o desembargador Gilberto. E qual que é o efeito disso aí? As empresas são obrigadas a 3% ou 5% dos funcionários serem mulheres vítimas de violência. Então, o desembargador Walter já pediu, já fez. E essa lei até tentou virar uma lei, mas salário que era inconstitucional aqui em Goiás, mas o desembargador Walter criou com as empresas, tipo um acordão, depois que não saiu ainda a lei, para que elas cumpram essa resolução do CNJ. E tem cumprido. Eu acho que, juntando a boa vontade, com um trabalho afinco, igual a gente tem feito, igual eu tenho visto você aí querendo fazer, várias outras, nós atualmente estamos com a secretária da Mulher do Estado, é a doutora Lúcia Vânia, que foi senadora, que Gosto inclusive muito da doutora. Uma das criadoras da Lei Maria da Penha. Coube a ela. Temos a Ana Carolina, que é da Secretaria da Mulher do município. Então, a gente vai juntando trabalho das faculdades, com as coordenadoras, com ONGs, a gente faz essa rede. Graças a Deus tem funcionado muito bem. Nós não temos a Casa da Acolhida ainda aqui em Goiânia, mas já temos algumas cidades que têm. Ipameri foi criada através da ex-juíza de lá. Nós temos algum lugar que tem, mas nós já estamos, já era para estar mais avançado. Tanto a Lei Maria da Penha na escola, como a Casa da Acolhida, mas com a pandemia tudo paralisou. Parece que tudo ficou mais difícil, né? Em todas as Tudo. áreas. Exatamente. Desembargadora, olha, o Keylon está falando aqui, mulheres fortes como a senhora que a sociedade precisa, desembargadora. Parabéns. Obrigada, eu tenho lutado muito. Né? A Bia está aqui falando também, parabéns, desembargadora Sandra Teodoro e ao doutor Vitor e a toda a equipe da Coordenadoria da Mulher, que desenvolve um excelente trabalho em prol das mulheres que sofrem violência doméstica. Aqui tem vários parabenizações aqui para vocês também. Oxe, o pessoal está gostando de parabenizar, mas tem muita parabenização aqui, viu, desembargadora? Obrigada, depois eu as lerei Manuela todas. Gonçalves, nossa querida amiga de BDFan, está aqui também. Milena, Ela tem muita gente aqui. Beijo. Não dá nem para falar o nome de todo mundo, mas olha, tem muita gente bacana aqui que está aqui no métier. E eu fico muito feliz. Então, nós temos parceria também com o IBDFAN, temos parceria com a como é que chama? Há vários ciclos de mulheres. Nós temos a parceria que está nos ajudando a Coordenadoria da Mulher. A última agora para entrar foi a Núcleo, aquela de exames, a doutora Eliane. Ela tem nos ajudado também. E então a gente vai fazendo parceria que vão montando, vão participando dessa rede. Com isso a gente tem conseguido muito. Heloísa, eu falei Eliane, é Heloísa. Que ela tem nos ajudado muito. Então começa, vários núcleos começam a nos ajudar a participar, então a gente fica mais forte. Não é só eu que sou forte. Eu estou com uma equipe forte, eu tenho muita gente forte junto comigo, muita gente que quer realmente fazer alguma coisa. Tem minha família que me ajuda, me dá força demais para continuar. Tem dia que você fala assim, cansei, né? Não, dá uma respirada e continua, e a gente vai em frente. Então, isso é muito bom também. Isso aí. Desembargadora,
E no caso, a mulher, ela não denuncia o companheiro, né? Mas há testemunhas, o vizinho, por exemplo, escuta ela apanhar, gritar todo dia. Esse vizinho, ele pode ir lá e fazer uma denúncia? Como que seria o procedimento? Ele pode ligar para o 190 ou ir na delegacia. O nome dele não vai aparecer, nós já temos vários casos por denúncia. Ele não vai aparecer o nome dele, pode ser um da família, pode ser um que ficou sabendo, não precisa nem ser dizer, ó. Então é anônimo, a pessoa não precisa ter medo. Não, de jeito nenhum. Aí, geralmente, a polícia, né, da Maria da Penha vai ao local, investiga, tem toda uma situação, ninguém vai saber que foi ele, quem denunciou, quem que falou, ninguém quer saber. Então, ele deve, inclusive, tem, em Pernambuco, tem uma live, como é que a gente fala? Eles têm um dizer lá que virou nacional, em briga de marido e mulher. Oi? Um lema. Meu marido me ajudando. Em briga de marido e mulher, se mete a colher. Porque muitas não têm condição, o homem não deixa sair de casa, o homem prende ela ali. Ameaça, como que ela denunciar? Tem que ser um vizinho, tem que ser um da família. E o nome não será dito mesmo, nem vai constar na denúncia, nem o telefone, nem o nome, nem quem foi lá. Só vai ser qualificado, colocado o nome da parte, o endereço, e ali da frente fica para resolver ali a polícia militar ou é a DEAN que vai resolver a situação. Igual, por exemplo, na escola. As professoras são capacitadas que ninguém vai saber se foi a professora ficou sabendo, se foi um filho que denunciou, se foi um filho de um vizinho que denunciou aquele outro. Tem um vizinho meu lá que bate a mulher. Menina é ótimo para contar a história. Então, ninguém vai ficar sabendo quem denunciou. Então, isso as professoras falam muito com as crianças. Podem falar, denunciem. Você deve evitar que a mamãe continue a apanhar, que a mamãe do amiguinho continue a apanhar. Elas têm todo como falar e a gente tem conseguido várias denúncias assim. Que bacana, doutora. Eu não conhecia esse Maria da Penha na escola. Estou muito feliz de saber da existência desse programa. Olha só, às vezes a gente acha que a gente está antenado, né? Mas na verdade a gente não está. Não está. Olha, a minha irmã, a Gláucia, ela foi por 12 anos secretária da mulher aqui no estado de Goiás. Ela sempre me atualizava algum dado, quando ela foi lá nos Calunga, mas eu fui saber a porcentagem mesmo de violência contra a mulher e tudo que aconteceu depois que eu assumi. Por exemplo, eu tive agora, depois que você me convidou, entrando na internet para fazer pesquisas, eu me deparei com um grupo que chama Coletivo Feminino Ellen Keller. Tem até um guia, para mim é um livro, foi fenomenal, que elas têm todo um estado, contam sobre um capítulo 9 delas, é sobre contra as mulheres, a violência contra a mulher deficiente. Elas têm um trabalho maravilhoso. Eu adorei. E eu ainda não conhecia. Então, todo dia você está deparando com fatos novos, com coisas novas, e a gente vem tentando colocar também para a população. Nós já colocamos, elas autorizam que divulgue esse guia, nós já colocamos no NICONE, no site da Coordenadoria da Mulher, já está lá, indicando como leitura esse guia. E no meu site lá, você pode entrar, você vai ver tudo sobre Maria da Penha na escola. Você vai ver. Eu vou olhar assim. Nós copiamos isso do Ben-Hur, né? Te falei de Brasília. Sim. Lá já está bem mais adiantado a cidade satélite, que ele começou esse trabalho, a violência doméstica lá já diminuiu, não sei quantos por cento, acho 50 e tantos %. Olha porque só. Ele já está todo engajado e já tem uns 6 anos que ele está trabalhando com isso, né? Então, a gente sempre vai deparando com fatos novos, vai tentando trazer para quem, fazer mais convênios com faculdades, com ONGs, para pessoas atender as violências. Já fizemos encontro com representantes de bairro. É muito importante isso. Eles são bons, eles conhecem todo mundo, a gente praticamente capacita-os para conversar com a população. Já fomos em bairros, as meninas foram mais, minhas funcionárias, falo meninas, porque são
tem tudo a idade dos meus filhos, ou mais nova que eles. E todas bem engajadas, senão não estariam comigo. Elas vão em bairro, elas trabalham com eles, e com esses presidentes de associação de bairro foi muito bom. A gente estava programando para fazer outra agora, mas depois da pandemia. Agora fica difícil, né? É tudo depois do carnaval, agora é tudo depois da pandemia, depois da né? Exatamente, desembargadora. A senhora não tem noção do quanto é importante a gente estar falando disso aqui para pessoas que, às vezes, não têm acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, olha só, a Vida Adaptada está falando aqui, minha irmã morreu pelo próprio marido, sei bem como é isso. Então, a população, ela vive a violência, né? E parte da população não quer saber dessa violência que está acontecendo com o outro, porque de repente não acha aquele assunto interessante. A gente tem que falar disso, a gente tem que mostrar para a sociedade que a violência existe, de repente está ali com uma parede só separando essa família de uma outra família que tem violência, e que devem ser feitas, as coisas devem ser feitas das formas adequadas, e aqui no tribunal tem a coordenadoria da mulher com seus procedimentos próprios, com as suas orientações, e isso tem muito a agregar, né, para toda a população. Então, eu desejo que mais lives aconteçam, já fica o convite aqui para a senhora já voltar para falar mais. Nós podemos separar por tópicos. Um dia eu falar só sobre a Maria da Penha Escola, outro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, Tribunal de Justiça. Separar, porque senão, se eu for falar sobre tudo hoje, eu não deixo nem tempinho para o Vitor. E eu tenho aí eu vou para ele. O Instagram. Tatiana, porque você tem outra live às 9. Não, é porque o Instagram ele derruba a gente também, né? Então, e nós temos que fazer o seguinte: você pode convidar agora o Vitor, e depois, ao fim, se você quiser que eu responda alguma pergunta que foi feita aí, você pode me chamar novamente, eu estarei aqui. E também, posterior, se quiser que eu responda alguma pergunta para alguém, você me manda que eu respondo por e-mail ou da maneira que você quiser. Eu estou à sua disposição. Eu sempre soube que você era uma menina super legal, super acessível. Sua carinha é ótima. Eu fiquei super feliz de te conhecer. Agora, pode-se dizer que hoje o nosso pessoalmente é assim, né? Pela internet. E um dia vamos nos conhecer pessoalmente, dar um abraço, com né? Certeza, com Mas certeza. eu estou à disposição para esses debates, essas lives, tá? Maravilha, ótimo. E já tem até aqui uma sugestão da Jaque Zago, falando aqui, ó, fica a minha sugestão, defesa pessoal feminina na escola, teoria mais prática também. Olha só. Tem alguém que já faz isso em algumas escolas. Ah, é? Salvo engano, agora eu tenho medo de falar o estado errado, mas salvo engano, é no Rio Grande do Norte, não lembro. Eu teria que ver com o Davis. Lá no Rio Grande do Norte, a coordenadoria está na mão do Davis. É difícil, tem hora, ser homem, mas tem homens que são menos machistas que nós mulheres. E eu não sei se é lá que tem um homem que dá gratuitamente nas escolas essas defesas para as meninas. Eu achei isso muito interessante. Eu gostaria que a minha filha aprendesse. Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Não tenho nem palavras para agradecer. Um beijo para a senhora. Muito obrigada. Fica com Deus. E até breve, se Deus quiser. Até breve. Pessoal, eu vou remover a desembargadora aqui agora para convidar o doutor Vitor Umbelino. Ele que é juiz e vice-coordenador aqui da Coordenação Estadual da Mulher. Deixa eu procurar o doutor Vitor aqui, para ele responder algumas questões aqui para a gente. Aqui, achei o doutor Vitor, vou adicioná-lo. O doutor Vitor, ele é juiz de direito e ele desempenha esse trabalho lá junto com a coordenadoria. Oi, doutor, tudo bom? Olá, muito boa noite. Boa noite, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, a nossa querida presidente da coordenadoria
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Boa noite a todos aqueles que te acompanham no Instagram, ao vivo aqui nessa live. Para mim é uma grande satisfação, uma honra, né, poder estar falando para o seu público, para o nosso público, a respeito de um tema que, apesar de nos trazer grandes preocupações, né, é um tema que precisa ser falado, né? Um tema que precisa ser discutido e, de antemão, eu já a parabenizo por essa iniciativa e, mais do que nunca, por nos conceder essa oportunidade de participar aqui ao vivo com você. O prazer e a satisfação é toda nossa. Doutor Vitor, conta pra gente como é que estão as estatísticas, porque nós estamos vendo aí, como a gente estava conversando com a desembargadora Sandra, parece que realmente teve um aumento de números e na intensidade das agressões em razão do sujeito ativo e do sujeito passivo tá ali dentro de casa o tempo inteiro agora junto, às vezes, como muito bem colocou a desembargadora, em cubículos, né? Então, essa mulher, e geralmente é a mulher, né, que apanha na maioria das vezes, essa mulher, ela está sendo agredida muito mais agora em pandemia, e a mulher com deficiência. Existe alguma estatística que coloque a mulher com deficiência entre esses números ou não? Olha, Tatiana, são dois assuntos que nós precisamos trabalharmos, né? A primeira questão é que a violência doméstica contra a mulher, de certa forma, também é uma pandemia. Então, quando nós estamos vivendo períodos de pandemia como esse, ou seja, uma pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, me parece que nós podemos falar em uma pandemia dentro de outra pandemia. Porque a violência doméstica contra a mulher nunca deixou, né, pelos seus altos índices, de ser uma verdadeira pandemia aqui na América Latina, especialmente aqui no Brasil, diante de uma sociedade extremamente machista, dominada pelo patriarcado, né, onde os homens acreditam que podem exercer um poder de dominação e de exploração sobre as mulheres. É dentro desse contexto cultural que nós temos que tratar o assunto da violência de gênero, né? Ou seja, essa desigualdade de relações de poder que existe entre homens e mulheres. Agora, numa pandemia dentro de outra pandemia, o que significa isso? Ou seja, um período que todos nós temos que nos recolher às nossas casas, onde todos nós estamos submetidos às regras de isolamento social. Essa mulher que está em violência doméstica, ou seja, que passa por essa situação de violência, como muito bem lembrou a desembargadora Sandra Regina, ela passa a estar mais vulnerável ainda com relação a esses atos de violência. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela passa a estar mais tempo com esse agressor, né? Ou seja, compulsoriamente, ela acaba tendo que ter um período de convivência maior. Em segundo, o próprio estresse, né, da questão econômica, né? Nós estamos vivendo uma situação de extrema calamidade no que diz respeito a desemprego, a diminuição de renda, não só da mulher, mas do núcleo familiar como um todo, e tudo isso pesa de maneira considerável para a questão do fator da violência contra a mulher. Você perguntou sobre as estatísticas. Ora, recentemente, a equipe nossa da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica, em especial a nossa assistente social, a Sherloma, consolidou dados em todo o estado de Goiás relativos a não só os boletins de ocorrência registrados sobre violência doméstica contra a mulher, mas também os pedidos de medidas protetivas de urgência. O que nós notamos durante esse período? Aproximadamente aí do dia 10, dia 12 de março para cá, né? Em comparação com o mesmo período, por exemplo, do ano passado, ou com o período imediatamente anterior também. Em todas essas estatísticas, nós constatamos um aumento significativo dos registros de prisões em flagrante, né? Ou seja, aquela prisão que acontece no ato da violência,
Encontramos também um aumento significativo dos boletins de ocorrência que não precisam da mulher oferecer a sua denúncia ali pessoalmente. Então, ou seja, são dados que nos mostram um certo aumento desses índices de violência contra a mulher. Só para você ter uma ideia, aqui na capital girou em torno de 12, 13, 14% a mais dos índices relativos ao ano passado. Em contrapartida, Tatiana, o que aconteceu? Nós registramos um decréscimo significativo nos pedidos de medidas protetivas de urgência e daquelas ocorrências onde a mulher tem que se dirigir à delegacia de polícia. Esses dados apontam um decréscimo de 33,2% em todo o estado de Goiás. Mas veja, por quê, doutor? Eu vou repetir esse dado. 33,2% a menos de pedidos de medidas protetivas em todo o estado. No interior do estado, tirando os dados da capital, nós tivemos uma redução de mais de 40% dos pedidos de medidas protetivas de urgência. O que isso significa, Tatiana? Isso significa que os canais de comunicação com essa mulher sofreram uma restrição muito grande. A mulher hoje tem dificuldade de buscar o poder público com as regras de isolamento social. Não só com as regras de isolamento social, mas justamente em função desse período todo que nós estamos atravessando. Ou seja, infelizmente, nós estamos diante de obstáculos muito maiores, né, para que essa mulher busque esses canais com o poder público para registrar aquele tipo de denúncia e as medidas protetivas de urgência que precisam ali da presença dela. Eu gostei muito de você citar aí o estado de São Paulo, principalmente na capital, falar sobre o boletim de ocorrência online e sobre os pedidos de medidas protetivas de urgência online que já acontecem em São Paulo. Sem dúvida nenhuma, vai aqui um recado, né? Eu sei que o seu Instagram tem um público muito grande, né? E isso acaba chegando às nossas autoridades competentes, principalmente na ordem do Poder Executivo, que nos proporcione isso aqui no estado de Goiás também, né? Eu acho assim inadmissível nós estarmos em pleno século XXI, né? Ou seja, no período em que a tecnologia nos oferece tantas facilidades e, infelizmente, nós ainda não temos ainda os registros online aqui por parte da Secretaria de Segurança Pública. Acredito que, claro, não é isso que vai resolver todos os nossos problemas, definitivamente não. Mas, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar bastante para que essa mulher possa ter mais canais de comunicação efetivos com o poder público. O fato hoje dela ter que dar o primeiro passo e ter que ir à delegacia de polícia se tornou uma via crucis, né? Pois é. E agora a gente está falando, inclusive, de uma mulher com deficiência que, de repente, tem uma dificuldade de mobilidade. Imagino tanto que para ela ficou mais difícil. Olha, Tatiana, se o tema da violência doméstica contra a mulher com deficiência, como bem lembrou a desembargadora, é um tema mais grave ainda. Porque aí nós vamos ter a intersecção de dois grandes fatores. Do problema de gênero, né, da desigualdade das relações de gênero, que afligem praticamente todas as mulheres, né, do Brasil, nesse sentido, dessa desigualdade. Eu posso ficar aqui a noite inteira citando fatos que demonstram essa desigualdade que ainda impera, infelizmente, na nossa sociedade, né? Mas aí você vai fazer a intersecção com outro grande problema, que é a pessoa com deficiência. Aí nós vamos juntar o problema do gênero, das desigualdades das relações de gênero, com o problema do preconceito, da discriminação em relação à pessoa com deficiência. Essa violência que ocorre hoje contra a mulher com deficiência, infelizmente, é uma violência que nos parece invisível. E aí eu vou falar para você que ela é invisível, não é só para a nossa sociedade civil, não. Ela é invisível para nós também que atualmente ocupamos cargos e funções públicas no Estado. São dados que, infelizmente, não são contabilizados. Não aparecem para nós nas estatísticas. São pessoas que praticamente não existem nos dados e na contabilidade do poder público.
A desembargadora, quando iniciou a sua live, lembrou bem do artigo 12, parágrafo 2º, né, da Lei Maria da Penha, que estabelece no seu inciso 4º, acrescentado pela Lei 13.836, que em todo registro de violência doméstica contra a mulher na delegacia de polícia, ou seja, para os respectivos delegados, eles devem informar a pessoa, a mulher, se a mulher possui, se a mulher é uma pessoa com deficiência, né? Ou seja, é preciso que essas informações cheguem até nós, né? E mais, não estou dizendo que a culpa são dos delegados ou das equipes das delegacias de polícia, não. Eu estou dizendo que a culpa é do sistema como um todo, porque quando esse dado chega para nós, do Poder Judiciário, nós também não catalogamos esse dado dessas pessoas com deficiência que são vítimas de violência no seu próprio lar. Então, veja, são dados, são estatísticas que ficam invisibilizadas, né? Estudos mostram hoje nos Estados Unidos, no Canadá, principalmente no Canadá, onde esse assunto é muito levado a sério, né, que 40%, né, das mulheres que possuem, das mulheres com deficiência, já sofreram algum tipo de abuso ou de violência de natureza física, psicológica ou sexual. Mais de 40% dessas pessoas. Então, veja. Meu Deus. Olha, então, ela já está vulnerável pela questão de gênero e passa a estar vulnerável também pela questão da deficiência. São dois fatores que se entrecruzam, que se interlaçam e que não estão visíveis aos olhos, muitas vezes, da sociedade e aos olhos do poder público. E o seu público poderia perguntar, mas então como modificar essa situação, né? Ou seja, nós precisamos levar isso a sério, né? Nós precisamos fazer isso aqui que você está fazendo, né? Debater sobre esse tema, falar sobre isso, buscar as autoridades competentes, denunciar, quebrar essa cultura e esse paradigma do silêncio que, infelizmente, ainda impera na nossa sociedade, né? Há pouco tempo, né, nós participamos com a desembargadora Sandra de um congresso no Fórum Nacional dos Juízes e Juízas de Violência Doméstica contra a Mulher. E tivemos a oportunidade de ouvir a professora Mary Del Priore. E ela contando como foi construída essa sociedade que invisibiliza aqueles mais vulneráveis, né? Como os direitos humanos dessas pessoas são sistematicamente violados. E nós achamos que a categoria direitos humanos é só lá para a Organização das Nações Unidas, é só para o direito penal internacional, é só para os grandes núcleos de defesa, né, etc, etc. Não, essas violações acontecem aqui, todos os dias, né? E nós precisamos tomar atitude, sim, não só enquanto cidadãos, mas enquanto pessoas que precisam cobrar das autoridades públicas competentes ações e ações articuladas, para que essa mulher tenha um mínimo de apoio necessário quando ela possa denunciar o seu caso às autoridades competentes. Sim. Doutor, a gente tem mais 5 minutinhos antes que o Instagram derrube a gente, né? Que ele tem o tempo de que derruba a gente. Mas dá tempo da gente falar. Será que tem como você contar pra gente aqui um pouquinho mais sobre essa campanha nacional do Sinal Vermelho? Olha, Tatiana, com certeza. Amanhã nós teremos o lançamento nacional de uma grande campanha, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, né? E essa campanha vai ganhar todas as redes sociais, televisão, rádio, etc, etc. Vamos fazer uma abertura solene, né? Vai ter uma cerimônia com o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a nossa presidente Renata Gil, presidente da Associação Nacional dos Magistrados de todo o Brasil, que é uma das fontes inspiradoras dessa campanha, também estará presente. Desembargadores, ministros do país inteiro, desembargadoras, juízes, juízas, todos, ou seja, o Poder Judiciário, com os parceiros da rede, claro, né, delegados de polícia, Ministério Público, todas as entidades parceiras,
justamente para, numa parceria com a Abrafarma, né, a Associação Brasileira das Farmácias e Drogarias de todo o país, levar ao conhecimento da população mais esse canal de comunicação entre a mulher que quer fazer a sua denúncia e o poder público competente, né? Ou seja, ela vai apresentar, quando ela for a uma farmácia, quando ela for à drogaria, ela vai levar o X vermelho, como disse a desembargadora Sandra, né? O sinal na mão, na palma da mão, enfim, ela vai levar aquele sinal, né, de pedido de ajuda, de pedido de socorro, né, de que ela está passando por uma situação de violência doméstica. E o balconista, ou o farmacêutico, ou o atendente, aquele que está ali na ponta mesmo, ali do balcão, na farmácia, né, já vai estar preparado para esse atendimento, né? Nós contamos com um material de divulgação muito bom, muito bem feito pela Associação dos Magistrados do Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, né? Nós temos os vídeos, o material, as cartilhas, etc. Toda a preparação para que essa pessoa possa entrar em contato imediatamente com as autoridades competentes e levar o caso dessa mulher ao conhecimento da Polícia Militar, ou da Guarda Civil Metropolitana, ou da própria Delegacia de Polícia. Vamos imaginar que, às vezes, a farmácia está próxima a uma Delegacia de Polícia, etc. Então, já faz o devido encaminhamento. E caso a mulher, por exemplo, não possa esperar aquele atendimento, às vezes ela foi até a farmácia, foi até a drogaria com o próprio marido, esposo, companheiro, namorado, etc., etc., e ela não pode esperar, ele estará preparado para fazer o registro com ela ali do seu nome, dos seus dados, do seu endereço, etc., para que depois, posteriormente, ele possa fazer o contato com o 190 da Polícia Militar ou o 153 da Guarda Civil Metropolitana, ou mesmo com a Delegacia de Polícia mais próxima. Veja só, Tatiana, não é que a mulher que está em situação de violência doméstica, ela vai ter os seus problemas resolvidos numa farmácia ou numa drogaria. Não é isso. O que nós queremos é buscar mais um canal de comunicação com essa mulher. E mais do que nunca, movimentar essa rede de apoio e proteção às mulheres, inclusive as mulheres com deficiência. Ou seja, porque todos nós temos uma farmácia, uma drogaria perto de casa. Todos nós vamos ali na farmácia fazer as nossas compras, né? Então, a esperança nossa é que isso crie uma nova forma de ser, um novo paradigma, né? Uma mudança na nossa cultura, onde a quebra do silêncio seja fundamental para estreitar a relação com essa mulher vítima de violência doméstica ou que está passando por uma situação de violência doméstica. Eu peço que vocês acompanhem. A partir de amanhã, até foi uma coincidência essa nossa live, né? Ou seja, um dia antes, no dia anterior ao lançamento nacional dessa campanha, ela acontecerá em todo o Brasil, né? Todos os tribunais de justiça engajados. Como você perguntou se todos os tribunais têm coordenadorias, todos os tribunais têm, todas as coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica estarão amanhã engajadas nesse programa, nesse projeto, que a gente espera que ganhe força, né, em todo o Brasil, para que nós tenhamos, repito, mais uma vez, esse canal de comunicação à disposição da mulher em situação de violência doméstica. E o nosso perfil vai fazer de tudo para estar contribuindo também com a divulgação dessa campanha para a gente poder atingir o máximo de pessoas possível. Dr. Vitor Umbelino, agradeço demais a sua presença, muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. O senhor é um professor, é um colega, né? E foi um prazer conhecê-lo aqui, não é pessoalmente, mas finalmente eu conheço aqui conversando, né? Muito obrigada, viu, doutor? Se Deus quiser, nós teremos essa oportunidade. Infelizmente, em razão da pandemia da Covid-19, da necessidade de um isolamento social, de respeito às regras de isolamento social, nós estamos utilizando esse canal de comunicação. Mas, sem dúvida nenhuma, nós vamos poder nos encontrar, nos conhecermos pessoalmente. A desembargadora Sandra já falou sobre isso, né? Quer te conhecer pessoalmente para que nós possamos estreitar as relações e poder desenvolver parcerias cada vez mais efetivas, principalmente abordando esse tema,
da Sim, violência doméstica contra a mulher com deficiência. exatamente. Quem E é um- sabe até fazer um projeto, alguma coisa, uma campanha nesse sentido, né? Eu topo, viu? estamos à disposição. Inclusive, a equipe já mencionou alguma coisa sobre isso. A Lucelma hoje postou no grupo do WhatsApp, né? Agradecer aqui a presença da Lucelma, da Sherloma, da Dani, da Daniela, da Daniele, da Ana Caroline, de toda a nossa equipe da Coordenadoria da Mulher, já falaram sobre isso, porque é um assunto muito importante e que muitas vezes, né, não tem a mesma visibilidade de outro assunto como a violência doméstica contra a mulher em geral. E isso nós temos interesse sim em estabelecer essas parcerias. No mais, eu só tenho a agradecer essa oportunidade, agradecer a todos os advogados e advogadas que entraram aqui de Rio Verde, que deixaram o abraço carinhoso, né? Deixaram a sua lembrança, né? Não sou capaz aqui de falar sobre todos, mas vi aqui que vários advogados e advogadas da Eu minha ex-comarca de Rio Verde, enquanto eu ali trabalhava até pouco tempo, e que estão acompanhando agora no canal do Instagram. Agradecer mais uma vez a você esse espaço, agradecer a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que nos proporciona também essa participação aqui com você. Doutora Gláucia, irmã da desembargadora Sandra, também já nos visitou aqui na live. Um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Estamos sempre à disposição para tratar sobre esse assunto e a execução dos projetos em prol da violência doméstica, na luta contra essa violência doméstica. E, infelizmente, é como nós dissemos, é uma pandemia dentro de uma outra pandemia. Doutor Vitor, muito obrigada e espero que a gente possa fazer uma nova live em um outro momento para estar falando disso. Muito obrigada e é só chamar. então tá, obrigada, doutor Vitor. Eu estou aqui removendo o doutor Vitor e olha só, pessoal, foi bacana, né? Foi muito bom. Então, é o seguinte, deixa eu virar aqui. Então é o seguinte, não vai embora não. Eu vou sair rapidinho, já vou entrar de novo, porque tem mais live. Agora a gente vai falar sobre autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down. Tá bom? Quem tiver interesse, continua aqui com a gente. E foi legal, né? Desembargadora Sandra manda bem demais. Doutor Vitor também. Então não tinha como não ser perfeito. Um beijo para vocês. Boa noite, gente. Obrigada.